Fala galera, vamos corrigir as questões de teorema de Tales e semelhança de triângulo que já caíram na prova do Fuzeiro Naval. Então, questão 1 fala o seguinte: sendo RST paralelas, então tem retas paralelas, cortado por essas transversais, descubra a medida de AC. Ele quer a medida de A até C. Ele quer isso aqui, ó. Essa medida aqui, perdão. Essa medida aqui que ele quer. De A até C. Beleza? Então, deixa eu tirar aqui. E ele fala o seguinte, ó. Se essas retas são paralelas, quando você tem duas retas paralelas cortadas, duas ou mais retas paralelas cortadas por transversais, você tem o seguinte, deixa eu colocar aqui, retas paralelas cortadas por transversais. Tá? Vou marcar aqui pontos de A, B, C. Chamar aqui de D, E, F. Uma das maneiras que você pode fazer é a seguinte, ó, AB está para BC, então esse pedaço está para esse, assim como DE está para EF. Sandro, eu gosto de pegar assim, AB está para DE, assim como o BC está para EF. Sim, não tem problema. É você alternar aqui, ó, os meios dessa proporção, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui eu vou pegar, ó, x mais um está para 4x menos um, assim como 2 está para 4, tá? Então, esse pedaço está para esse, assim como esse está para esse. Outra coisa o 4 não é o dobro de 2, então quer dizer que esse pedaço é o dobro desse. Era não, é o dobro desse, tá? São proporcionais. Então, ó, vou simplificar aqui por 2 e vou simplificar aqui por 2. Vou ficar com x mais um está para 4x menos um, assim como um está para 2. Multiplicando cruzado, ó, 1 vezes 4x menos um, 4x menos um, assim como 2 vezes x mais 1. Ó, esse 2 vai multiplicar o x, vai ficar 2x. Esse 2 vai multiplicar o 1, vai ficar 2. Beleza? Então aqui eu tenho o seguinte, ó, 4x. Vou passar esse 2x para lá, vai vir menos 2x. É igual a 2. Esse menos 1 que está aqui vai passar para o outro lado, vai ficar mais 1. Então eu tenho que 2x é igual a 3. X é igual a 3 sobre 2. Ou seja, x é igual a 1,5. Vou chamar aqui de primeiro passo na questão. O segundo passo, né? Vou fazer aqui, tá? Deixa eu apagar essa parte aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Então aqui eu tenho, ó, segundo passo. Vou fazer o seguinte. Ele quer saber de A até C. Mas já até C, você tem o seguinte. Você tem x mais um mais 4x menos um. Confere? Então você tem, ó, já até C, na realidade, em função de x, é 5x. Aqui, ó, 1 menos um zerou. 5x. Mas quem é x mesmo? Ah, x é igual a 1,5. Então, 5 que multiplica 1,5, que vai dar o quê? 7,5. Tá em que opção? É 7,5 centímetros, que está na opção letra E. Gabarito letra E. Gabarito procede. Vamos fazer a próxima aí. Questão 2. Na figura acima, então, assim, o triângulo ABE, o triângulo DCE, tá vendo? Você está vendo que eles são semelhantes, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Ele fala o seguinte: as retas AB e CD são paralelas. AB vale 3, CE vale 2, CD vale 1, do segmento de A até E. Se você olhar, você tem o seguinte: vou separar os triângulos para a gente comentar um detalhe. Tem um triângulo maior e aqui eu tenho um triângulo menor ali.
tá? E aqui eu tenho P, A, E, D, C, E. Olha só, se ele fala que esses dois lados são paralelos, esse ângulo é igual a esse. Então ele tem esse ângulo aqui, com certeza, é igual a esse. Outro caso, esse ângulo em E, ele é comum, esse vértice E, ele é comum aos dois triângulos. Então, se o triângulo já tem dois ângulos internos iguais, o terceiro ângulo já é igual, tá? Então, eles são semelhantes, tá? No caso, ângulo-ângulo, tá? O terceiro ângulo necessariamente é igual ao outro. Então, olha só, ele fala que aqui vale 3. Esse pedaço aqui quer saber de A até E. Esse aqui vale 2 e aqui vale 1. Olha só, observando o triângulo, se eles são semelhantes, AB, né, o triplo de DC, então x também vai ser o triplo de 2. Que é o triplo de 2? 6. Que é poder ter matado. Ou você pode fazer o seguinte, ó. Vou chamar aqui de altura desse triângulo, está para a altura desse. Assim como a base desse triângulo está para a base desse. Multiplicando cruzado, uma vezes x, duas vezes 3, 6 centímetros aí, tá? Beleza? Vamos para a próxima. Questão 3. Na figura acima, os triângulos são semelhantes. Então, ele já falou que são semelhantes, beleza? Então, x e y vale respectivamente. Então, olha só. Esse ângulo aqui já é comum, tá vendo? Esse ângulo aqui é comum, então, posto pelo vértice. Então, ele também tinha que falar para a gente um detalhe, ele falou que são semelhantes, beleza. Mas ele tinha que falar para a gente um detalhe seguinte, que AB é paralelo a CD. Quando ele fala que AB é paralelo a CD, eu sei que esse ângulo aqui e esse são semelhantes, porque são ângulos alternos, né? Se eu traçar isso aqui, ó, ângulos alternos, tá? Então esse ângulo aqui é semelhante a esse. Primeiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou achar o x, por exemplo. Se eles são semelhantes, eu vou fazer o seguinte, ó, 27 está para 9. Isso, ou seja, 27 é o triplo de 9. Tem 13 detalhes ainda. Podia fazer igual eu fiz na outra. 27 está para 9. Foi a primeira passagem. Assim como eu quero achar o x, eu comecei por esse triângulo. X está para 4. Porque x enxerga esse triângulo aqui com 3 voltinhos, o 4 também. X está para 4. Dividindo aqui por 9, e dividindo aqui por 9, 27 por 9 dá 3, 9 por 9 dá 1, x está para 4. 1 vezes x, x. 3 vezes 4, 12. Tá? E já achamos o x. Agora, para achar o y, se escolhe. Você já sabe o seguinte, que as medidas desse triângulo aqui, né, é o triplo dessa. Então, 3 vezes 7, 21. Mas vamos aqui, ó. 27 está para 9, assim como y está para 7. Dividindo por 9, o mesmo padrão. 27 por 9 dá 3, 9 por 9 dá 1, y está para 7. Multiplicando cruzado, 1 vezes y, 3 vezes 7, 21. Gabarito letra A, gabarito aí procede. Questão 4. Na figura a seguir, representa as ruas de duas cidades, P e Q. Por coincidência, as cidades possuem formas semelhantes. Determine na cidade Q a distância entre a farmácia ponto F e o gabinete ponto G. Né? As figuras não estão em escala. Tá. Então, beleza, olha só. De acordo com o que está aqui, ele quer saber essa distância aqui. Tá? Então, eu vou falar que essa figura aqui, esse ângulo é semelhante a esse, ou seja, esse lado é semelhante a esse. E esse aqui é semelhante a esse ângulo são congruentes ali. Tá? Eu vou começar aqui, eu vou começar por esse cara aqui. 260 está para x, assim como 400 está para 100. Beleza? Então, eu posso dividir aqui por 100 por 100.
E eu dividi aqui por 100, né? Ficou 1. Perdão aí. Então, olha só. Eu tenho assim, ó, 260 está para x, assim como 4 está para 1. Eu posso dividir aqui por 4 ou vamos ficar cruzado, tá? Vou fazer isso. Vamos ficar cruzado. 4 vezes x, 4x. 260 vezes 1, 260. X é igual a 260 dividido por 4. Quanto é 260 dividido por 4? 26 por 4 vai dar 6. 6 vezes 4, 24. Dá o quê? 65. Tá? 65 o quê? Metros. Gabarito, letra D. E o gabarito aí procede. Questão 5. Os lados de um triângulo medem 6 decímetros AB, 20 decímetros AC e 18 decímetros BC. Pelo ponto D, da interseção da bissetriz do ângulo A com BD, traça-se paralela ao lado AC. Calcule a medida do segmento que essa paralela determina sobre o lado AB. Ó, vamos fazer um desenho aqui, vamos esboçar o desenho. Então, olha só. Esse é o triângulo. Tá. Vou chamar aqui de A, aqui de B e aqui C. Aqui vale 20, aqui vale 16 e aqui vale 18. Aí ele falou que traça-se uma bissetriz aqui, traçando essa bissetriz. Que é a bissetriz. Então, antes de prosseguir, nós temos o seguinte: temos uma coisa chamada de semelhança bissetriz. Então, se eu chamar aqui de x, aqui vai ser 18 menos x. E a semelhança bissetriz, uma das maneiras que você pode fazer é o seguinte: 16 está para x, ó, esse pedaço está para esse. Você vai fazer aqui, ó. 16 está para x, assim como 20 está para y. Ou se você gostar, você pode fazer, ó. 16 está para 20, x está para 18 menos x. Tá? Tanto faz aí. Vou simplificar para melhorar um pouquinho. 4 por 4. Aqui vou ter 4 está para x, assim como 5 está para 18 menos x. Multiplicando cruzado, eu tenho 5 vezes x, 5x, igual a 4 vezes 18 vai dar 72. 4 vezes menos x, menos 4x. Passando para lá, eu vou ficar com 5x mais 4x igual a 72. 5x mais 4x, 9x igual a 72. X igual a 72 dividido por 9, x igual a 8. Então, olha só como o nosso triângulo está ficando. Vou deixar ele assim. Vou fazer uma nova figura aqui. Vou deixar ele parado. Traçar aqui uma nova figura assim. Ó, aqui é 16, isso, lá vai 16. Aqui 20. Aqui agora vale 8. Se tudo era 18, aqui vale 10. Aí o que a questão fala? Que por esse ponto D, que eles chamam aqui de D, ó, por esse ponto D, ele traça uma paralela ao lado AC. Ele traça aqui assim, ó, uma paralela AC. Esse ponto D, ele traça uma paralela AC. Beleza? Esse lado, esse lado é paralelo a esse. Então, olha só. Eu vou desenhar um triângulo aqui em escala menor. Eu tenho um triângulo maior. Tá assim. Tenho esse triângulo aqui, ó. Tenho esse seguinte triângulo, ó. Ó, vou nem desenhar triângulo que tem pouco espaço, mas eu vou fazer o seguinte. Vou destacar aqui o seguinte. Vou destacar em azul que eu vou trabalhar. Tem esse triângulo maior, né? Como se fosse aqui, ó. Essa reta aqui não é paralela que ele falou pra gente? Ah, isso aqui é paralelo a essa aqui, ó. Então eu tenho duas retas paralelas cortadas por essas transversais aqui, tá vendo? Então eu posso fazer o seguinte. Aqui eu vou chamar de y
E aqui você vai chamar de quê? Vou chamar de nada por enquanto. Vamos fazer o seguinte. Essa reta toda não é 16? 16 está para essa reta toda que é 18. Assim como eu quero achar o y aqui, ó. Y está para quem? Para 10. Tá? Y está para 10. Simplificando por 2 dá 8, simplificando por 2 dá 9. Multiplicando cruzado, tem que 9 y é igual a 80. Y é igual a 80 dividido por 9. Se você dividir isso, vai ficar 8, vai dar uma dízima, 8,888 a vida toda. Isso aqui é aproximadamente o quê? 8,9 metros aproximadamente. Se isso é 8,9 metros, esse pedaço aqui tem que ser quanto? Para chegar a 16. Então, outro pedaço vai ser o quê? 7,1 metros. Então, 8,9, 7,1 gabarito. Metros não, é decímetros, Sandra. É em decímetros que tá. Deixa eu voltar aqui, ó. É decímetros. Não é metro que estava não, aqui, ó. Decímetros aqui, ó. E 7,1 decímetros. Cuidado. Onde está em decímetro aqui, cuidado para não marcar. Perdão aí, tá vendo? Está em decímetros. Gabarito letra C. Gabarito procede. Vamos fazer a próxima. Questão 6. Em uma unidade militar, à noite, surgiu um objeto voador identificado como drone, cuja forma pode se aproximar por um disco circular de raio R. O objeto pairava-se a 150 metros do solo quando, ina- inadvertidamente, um helicóptero se estabelece de esclarecimento, modelo UH-12 da Marinha do Brasil, situado a aproximadamente 50 metros acima do objeto. Então tá aqui, ó. Aqui está o helicóptero, o H-12, e aqui está o drone. E a 50 metros acima dele, tá vendo aqui, ó? Então tá lá. Beleza. Iluminou-se com o holofote, conforme mostra a figura. O piloto rapidamente reportou à torre que, de controle, à medida do raio aproximadamente do objeto, que foram abatidos diante de tal fato, qual foi o raio do objeto voador reportado pelo piloto do helicóptero em metros. Então, olha só. Quando ele ilumina o drone, ele forma aqui no raio, tá vendo? Aqui no chão, né? 6 metros. Então, isso aqui, a sombra não é do raio, é do diâmetro. Cuidado, tá? Quando você achar primeiramente na semelhança de triângulo, você vai fazer o diâmetro, tá? Ele vai ter um formato circular, cuidado para não errar. Então, olha só. Pegando aqui, você vai fazer o seguinte, ó. Qual é a altura toda? A altura toda é 200. Vou desenhar aqui como se fosse triângulos aqui. Assim. Vou fazer assim. Então, ó, a altura desse triângulo aqui todo, perdão, deixa eu só voltar aqui. A altura desse triângulo todo é 200, porque é 150 mais 50, 200. A altura desse pequenininho aqui, ó, é 50. 50. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho 6. Então eu vou pegar a altura do maior, 200, do triângulo maior, 200, está para 50. Então, ó, se essa altura, olha só como você pode fazer até mais rápido, se você quiser. 200 não, 4 vezes 50. Então esse cara é 4 vezes x. Então x é a quarta parte desse cara aqui. Mas vamos deixar para lá. Deixa assim. 6 está para x. Vou simplificar por 10. Vou simplificar por 5 e por 5. 20 por 5 vai dar 4. 5 por 5 vai dar 1. 6 está para x. Multiplicando cruzado, 4x igual a 6. X é igual a 6 dividido por 4. X igual a 1,5. Então, mas cuidado para você não marcar 1,5. Isso aqui, na realidade, em relação ao drone, ele falou que o drone tinha um formato circular. Vou colocar o drone assim, formato circular. Isso que nós acabamos de achar aqui é o diâmetro.
o diâmetro dele é isso que acabamos de achar, 1,5. Só que o raio é a metade. Ele quer só esse pedaço aqui. Deixa eu só colocar aqui com outra cor. Ele quer só o raio, metade do diâmetro. Ele quer só isso aqui. Tá? Então, o raio, ele vai ser metade do diâmetro. 1,5 dividido por 2, logo o raio é 0,75. Pode ver que ele fala aqui, ó. Diante de tal fato, qual foi o raio do objeto voador reportado pelo piloto? Ele quer saber o raio, tá vendo? Gabarito, letra D, e o gabarito aí procede, tá? Então, em relação a esse tópico aí, encontrei essas questões aí do fuzileiro. Então, até o próximo vídeo aí que a gente vai resolver questões referentes a relações métricas no triângulo retângulo, ou seja, teorema de Pitágoras também, tá?